essa segunda videoaula sobre as obras de filosofia cobradas pelo vestibular da UFPR, a saber, Voltaire e o Tratado sobre a Tolerância. Essa obra que, curiosamente, foi cobrada ano passado, 2022, pela UFSC, né? E a UFSC cobrou a obra inteira, a UFPR, mais comedida, pediu só 5 capítulos, 5 ou 4. Capítulo 1, 4, 5, 6 e 18. São só esses que caem, ou seja, bem reto, bem direto, porque é de fato uma obra muito boa, vale a pena ler, boa mesmo, mas permeada de exemplos e de citações históricas, coisas que Voltaire viveu ali no seu período e tal, que não são de fato necessárias para entender o bojo do raciocínio do cara. Então a UFPR aqui, muito mais reta, muito mais direta, escolheu os capítulos que de fato mostram algo de particular e de original no pensamento dele. Tudo bem? Voltaire, filósofo francês. Voltaire não é o nome dele, é um pseudônimo, mas até aí você só verá referência a ele por esse pseudônimo, então não se preocupe. Voltaire, que nasceu em 1694 e morreu em 1778. Portanto, um iluminista, certo? Como Kant, Diderot, Jean-Jacques Rousseau e Montesquieu. Um iluminista, um homem da razão. Um homem que privilegia a razão acima de todos os atributos humanos. Fé, emoção, etc, etc. E essa obra deixa isso bem claro. O Tratado sobre a Tolerância é um tratado sobre tolerância religiosa. Esse é o assunto. Ele não fala de outro tipo de tolerância. Tolerância religiosa, ou a crítica que ele faz à intolerância religiosa, que era predominante em toda a Europa durante o século XVIII, né? Principalmente, mais em alguns países que outros, a França era um exemplo de intolerância religiosa forte, na disputa entre católicos e protestantes, né? Então, o capítulo 1, que a obra pede, capítulo inaugural da obra, mostra Voltaire descrevendo um acontecimento que vai ser o estopim que vai fazer ele escrever esse livro, tá? Um acontecimento que se desenrolou em 1762, em Toulouse, na França, onde um comerciante de tecidos, conhecido em toda Toulouse, reconhecido como bom homem, bom comerciante, estava jantando com a família, certo? Ele tinha uma lojinha de tecidos no andar térreo e morava no segundo andar da loja com a sua família, seus 2 filhos, suas 2 filhas, sua esposa e a empregada. Toda a família de Jean Calas, esse era o nome do comerciante, Jean Calas. Evidentemente não é assim que se pronunciaria em francês. Eu não vou pronunciar o nome de nenhum deles no que seria o francês correto, porque eu acho melhor usar do jeito que você vai ler na prova. Porque na prova não vai ter ninguém lendo ela para você, então vai ficar mais familiar se eu falar errado, mas pelo menos deixar os nomes mais coerentes com o modo como eles vão estar escritos ali na prova na sua frente, tá? Perdão por essa escolha de abstração de conceitos linguísticos corretos. Jean Calas, um senhor de 68 anos de idade, era protestante, como toda a sua família, e, portanto, a maioria católica da França via a família daquele jeito, né, meu? É gentinha, é protestante, não é gente que presta. Tudo bem, preconceito religioso, claro, típico da época. E Jean Calas estava jantando com a sua família quando o filho mais velho dele, Marc-Antoine, que era um protestante também, que queria ser advogado, mas não conseguia emprego como advogado porque os católicos não ofereciam para ele nenhum emprego, haja vista que ele era protestante. Então ele tinha dívidas de jogo, estava numa depressão profunda, e depois do jantar com o pai, com os irmãos, com as irmãs, com a mãe,
Ele desce até o térreo da casa, onde fica a loja de tecidos, e se enforca. Marc-Antoine se suicida. Jean Calas, quando desce e vê o filho morto, é aquele desespero, imagina que tragédia, que caos. A vizinhança toda ouve o escândalo, vai até a porta, o que está acontecendo? Vem Jean Calas com o filho morto nos braços, e aí fanatismo religioso e superstição tomam conta, né, da situação, escurecem a razão, e numa questão de minutos, a porta da casa de Jean Calas está tomada por uma multidão de católicos gritando: "Ah, você é protestante, você matou seu filho", após que ele estava querendo se converter ao catolicismo para poder conseguir emprego, e você, não querendo que ele abandonasse o protestantismo, matou e tal. E aquele fanatismo foi virando um barulho incontrolável, até que as autoridades de Toulouse decidem prender toda a família de Jean Calas por assassinato de Marc-Antoine, do filho daquela família. A morte de Jean Calas em 1762 foi uma morte pública, como mandava a lei em caso de assassinato. Ele foi preso à roda, uma máquina de tortura, onde com barras de ferro quebraram todos os ossos, diz Voltaire, quebraram todos os ossos do corpo de Jean Calas, enquanto ele berrava e gritava ser inocente até o momento da morte. Foi uma morte tão escandalosa, tão hiperbólica, tão histriônica, que até mesmo os mais fanáticos, vendo aquela execução, começaram a dizer: caramba, gente, menos, né? Isso tá pesado, cara. De tal modo que os executores, os juízes, os 8 juízes responsáveis pelo caso, decidiram: matar só o Jean Calas já está de bom tamanho, o resto da família também é acusada de ter participado, mas deixa eles vão só ter todas as propriedades deles tomadas, serem considerados indigentes, né? Vocês agora são fora da lei, some daqui, vai viver pedindo esmola, ninguém te deve mais nada. E dessa maneira, não só um caso absurdo, né? Uma tragédia, um crime é cometido pelo Estado contra Jean Calas, que era inocente, óbvio, como com toda a família desse cara que se viu na mais absoluta miséria e abandono por conta de fanatismo religioso. Só isso. Então esse é o capítulo 1, tudo bem? Esse caso Jean Calas, o nome do capítulo, né, é a história resumida da morte de Jean Calas, é o primeiro dos 5 capítulos que vão ser cobrados na sua prova. Então tenha em mente mais ou menos como se deu essa história. Pode ser útil para ali você saber marcar quais alternativas corretas entre as alternativas na sua questão, tá bom? No capítulo 4, que é o próximo capítulo, que é o FPR cobra, o capítulo se chama Se a Tolerância é Perigosa e em que povos ela é permitida. Claro que é um título irônico, né? A tolerância nunca vai ser perigosa. Mas é que naquela época acreditava-se que se o governo, o Estado, for permissivo com outras religiões, isso poderia levar a cidade ao caos. Então, não podemos tolerar decisões, não podemos tolerar pensamentos diferentes da religião oficial, senão tudo vai para o caos. E no capítulo 4 é o capítulo em que Voltaire, de maneira muito rápida, os capítulos são muito curtos, tá? De maneira muito breve, vai explicar. Não tem como a tolerância ser perigosa, gente. É só olhar os exemplos ao nosso redor. E ele cita o caso da Inglaterra, da Holanda, do Império Otomano, da China, da Rússia. Todos eles exemplos de países em que governantes foram tolerantes em relação à permissividade religiosa nos seus países, e isso só gerou passividade, facilidade para lidar com questões de Estado em relação ao povo. Ou seja, como todos esses estados ficaram mais pacíficos e mais fáceis de lidar, graças à imposição de uma tolerância em relação às religiões. Ou seja, para aqueles que têm argumento de que não, tolerância não é uma coisa boa, caramba, mano, olha ao redor, olha o que tolerância religiosa está fazendo em diversos países. Na época do próprio Voltaire, ele está olhando isso e vendo isso ao redor dele.
e como isso foi benéfico e positivo, inclusive pro governo, né? Não só pro povo, pro governante, que se viu numa situação em que era muito mais fácil lidar com os seus governados se fosse um rei mais permissivo, se fosse um rei mais tolerante, religiosamente falando. Esse é o capítulo 4. Tá? Exemplos de países em que a tolerância mostrou que ela funciona de maneira positiva. Aí vamos ao capítulo seguinte, o capítulo 5. O capítulo 5 tem mais alguns detalhezinhos. O título do capítulo é Como a tolerância pode ser admitida. E aqui Voltaire já começa deixando claro, o governante tem que ser um governante esclarecido, tem que ser um governante que governa pela razão, não pela superstição, pelo fanatismo, pelo preconceito. Ele tem que ser guiado pela razão. Em todos os países citados no capítulo anterior, em que a tolerância foi aplicada, a tolerância religiosa foi de fato instituída, ela foi instituída por governantes que eram esclarecidos, reconhecidamente esclarecidos, racionais em seu modo administrativo. E, portanto, como aplicar a tolerância? Tendo governantes que saibam o que estão fazendo racionalmente, e assim entendendo que a tolerância é o melhor caminho. Cito o exemplo da Alemanha, que depois da Guerra dos 30 anos, estabeleceu o Tratado de Paz de Westfália, né, que foi benéfico demais para a Alemanha em termos sociais, permitindo que protestantes e católicos convivessem e tal, e não houvesse proibição religiosa. Nesse ponto, Voltaire faz um comentário que eu acho importante você guardar em algum lugar da memória, tá? Voltaire não é contra as religiões. Não assinale nenhuma alternativa que sequer sugira isso. Ele é cristão, ele é católico. Aliás, ele escreve, né, quanto mais religião, melhor. Ainda por cima, quanto mais religião, melhor. Porque aí nenhuma tem primazia sobre as outras e se acha no direito de dominar as outras ou subjugar as outras. Quanto mais religião, melhor. Que aí todas elas distribuem esse poder social, político entre elas e nenhuma delas fica assanhadinha demais. Então o problema dele não é com religião, é contra superstição, termo que ele usa muito, superstição e fanatismo. Essa doença do espírito, ele fala. Então, toda obra vai ser ele colocando a razão contra a superstição e o fanatismo. Tudo bem? Ser mais racional e menos supersticioso é o resumo de tudo que estamos falando aqui a respeito dessa obra. Ele até cita, nesse capítulo 5, eu acho essa parte muito curiosa, ele cita como por séculos, qualquer um que ousasse questionar as categorias da filosofia de Aristóteles era queimado vivo, era executado. Centenas e centenas de tomos e livros foram escritos ensinando as pessoas a distinguir falsos feiticeiros de feiticeiros verdadeiros. Como durante muitos anos a Igreja Católica teve por prática excomungar insetos que destruíam plantações. E aí ele termina tudo isso dizendo: hoje, graças à razão, Aristóteles, feiticeiros e insetos são deixados em paz. Né? Como quem quer dizer, finalmente, agora, no Iluminismo, no século XVIII, nosso século de Voltaire, a razão já conseguiu enterrar, jogar para debaixo do tapete, um monte dessas superstições bobas que participaram da trajetória da história humana ao longo de séculos, milênios, né? Tudo isso era considerado normal e hoje a razão diz, mano, peraí, isso não faz sentido. Então, a saída para a intolerância, para o fanatismo religioso e para a superstição estaria, de fato, no uso racional, né, dessa capacidade humana de pensar de maneira lógica, de aplicar a razão de maneira concisa, né, se libertando do fanatismo, das tolices. Vamos para o capítulo 6, em que ele diz, o título do capítulo, se a intolerância é de direito natural e de direito humano. Porque, nota, esse capítulo só tem uma página.
Existem dois tipos de direito. Os iluministas já tinham esse discurso muito bem prontinho, né? Não é invenção de Voltaire. Existem dois tipos de direito. O direito natural, aquele que é dado ao homem pela natureza, sabe? Direito de comer, direito de continuar vivo, de defender a própria vida. São direitos naturais. Qualquer animal tem. E os direitos humanos, que são aqueles que a gente inventa, sabe? Atravessar a rua na faixa de pedestre. A gente inventou. Será que a intolerância é um direito, seja ele natural ou humano, para que alguém possa se julgar no direito de poder ser intolerante? E aí ele começa descrevendo, olha, o direito natural, exemplos dele, né? É, por exemplo, você criou o seu filho te deve respeito, direito natural. Você trabalhou o seu pedaço de terra, você colhe os frutos do seu trabalho, direito natural. Você fez uma promessa ou recebeu uma promessa, essa promessa tem que ser cumprida. Direito natural, são os 3 exemplos de Voltaire. O direito humano, esse criado pelo homem, deve sempre se fundar no direito natural, para que a gente não crie leis idiotas. Tudo bem até aqui? O que ele vai dizer? A intolerância não pode ser nem um direito natural, nem um direito humano, não se encaixa em nenhuma das categorias. Porque tanto o direito natural quanto o direito humano, e isso aqui é importante, devem se fundamentar na sua base mais sólida, em última análise, na seguinte regra: não faz com os outros o que você não quer que façam com você. Ponto. Bom, todo direito natural e todo direito humano tem como base essa regrinha. Não faz com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Dessa maneira, a intolerância, por definição, já não se encaixaria, já não teria lugar. E aí nós vamos para o último capítulo, o capítulo 18. O título do capítulo: Únicos casos em que a intolerância é um direito humano. Qual é a única exceção a essa regra? Quando é que a intolerância pode ser considerada assim um direito humano? A intolerância é um direito quando a gente não tolera a intolerância. Não tolerar a intolerância é a única situação em que você tem o direito de não tolerar alguma coisa. Você só pode ser intolerante com a própria intolerância. Ficou claro? Porque se nós tolerarmos a intolerância, os intolerantes não tolerarão os tolerantes e aí ninguém mais tolera mais nada. Deu para entender isso daqui? É o paradoxo de Popper, da intolerância, né? Que no século XX o filósofo Karl Popper vai desenvolver. Mas em Voltaire, no século XVIII, é simples assim. A intolerância só é legítima quando ela é contra a própria intolerância. Eis a única coisa que a gente não pode tolerar. E aí ele cita como exemplo uma seita na Dinamarca cujos crentes passaram a acreditar fervorosamente no seguinte: quando um neném nasce, ele é batizado. Assim que o neném é batizado, ele está livre de todos os pecados. Portanto, sem pecado nenhum, o caminho do céu para ele está aberto. Então, crentes mais fanáticos dessa seita começaram a estrangular nenéns recém-nascidos logo depois do batismo, para garantir que a alma deles iria para o céu. A gente pode tolerar isso daí? A gente pode tolerar estrangulamento de recém-nascido, mesmo que a intenção seja boa, salvar a alma de seus irmãos, blá, 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 blá. Não pode, senão todo mundo acaba morto. Então ele encerra o capítulo 18 dizendo: tolerar a intolerância é um erro. É o único erro que a gente comete ao ser tolerante. Tudo bem em relação a Voltaire? Nada de novo, nada de muito complicado. Acho que fica simples resolver a sua questão acerca dessa obra. Tudo bem? Muito obrigado por sua prestimosa atenção. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!